aí, se tá travando, tá caindo, tá com problema. Opa! Boa tarde. Hoje é dia 11 de maio, são 4 horas da tarde. Eu sou o professor Afonso e essa é a aula de História dos oitavos anos vespertino, do 427. Boa tarde, Silvio, tudo bom? Boa Eu tarde, estava professor. conversando. Tudo bom? Eu estava conversando com os carinhas aí, com os alunos, antes de eles se conectarem, antes de a gente começar a gravar, sobre as notas do primeiro bimestre. Essas notas, elas já foram encerradas, beleza? Já foram fechadas, mas se você ainda tem atividade atrasada do primeiro bimestre, faça para incrementar a sua nota formativa do segundo, beleza? E aí, Emily, tudo bom? Então, mesmo que você não receba mais nota das atividades do primeiro, porque já fechou o bimestre, faz se tiver atrasado, beleza? Porque nota formativa são 2 pontinhos e todo bimestre vai ter essas notinhas. E você? Eu estou bem, Emily, muito obrigado. Minha barba está coçando para danar, estava na hora de eu cortar, mas eu me esqueci. Fora isso, está tudo certo, tudo bem, graças a Deus. E aí, Bruna, seja bem-vinda. Eu tenho que ficar de olho no chat aqui, porque senão eu perco as perguntas de vocês. Pois bem, amiguinhos, de aviso geral, o mais importante é esse, tranquilo, sobre o fechamento do bimestre, que já foi. É, Em breve vocês devem receber aí os boletins de vocês. Fiquem atentos nas divulgações, tanto nos canais de vocês com os outros professores, nas nossas turmas aí de história e outras disciplinas. Assim que eu souber alguma coisa, eu vou postar lá no mural para vocês verem, tranquilo? Inclusive, o próprio resumão de notas de vocês, a tabelinha lá dizendo quem passou e quem não passou, eu devo colocar isso aí para vocês essa semana. A Emily está perguntando se tirou a nota boa. Bom, Emily, se você participa direitinho das aulas e fez as atividades, é certeza que tirou uma boa nota. No seu caso, eu até me lembro que você fez tudo, ficou show de bola, show de bola. Se eu tivesse todos os alunos tão bons quanto vocês, eu estaria muito bem. Aliás, é uma coisa meio triste, sabe? A Aline está perguntando se tirou uma boa nota. Aline, eu não me lembro de todos os nomes, porque eu tenho 10 turmas, né? São 4 de sétimo, 4 de oitavo e 2 de nono. Então, eu realmente não me lembro de todo mundo. Mas se você está aqui online, se você fez as atividades, é certeza que tirou uma nota boa. Beleza? Você também, Bruna, mesma coisa. Eu acho que eu devo conseguir colocar para vocês ainda hoje à noite. Eu vou perguntar só para o diretor se eu posso fazer isso, mas eu vou colocar o resumão das notas e aí você vê lá a sua nota final. Tranquilo? Se vocês tiverem algum colega aí que nunca entrou na aula ao vivo e se vocês puderem chamar, fala para eles lá, professor, entra aí, professor, mais cuidado. A Bruna Oliveira está dizendo. Tudo bem, Bruno? O que está vendo? Deixou um estranho. Bom, tudo bem, eu posso te tirar, Bruno, se você estiver disposto a fazer coisas estranhas. Vamos combinar o seguinte: se você falar uma bobagem, eu te quico. Que tal? Pois é. Eu reparei depois que você está de fora do domínio, né? Eu não sabia que podia, mas de boa. Vou ficar mais de olho. Valeu pela dica. Aprendendo na dor, não é? Tá certo. E se colocar besteira, eu te quico. Preste atenção. Pois muito que bem, meus queridos. É... Tchururu. A aula de hoje é sobre Napoleão Bonaparte. Eu imagino que você já tenha ouvido o nome desse maluco aí em algum lugar. Se você tem, então, o livro didático, se você já pegou lá na escola e tal, acho que vocês têm direito, eu não sei quem é que pode pegar, ou se é só a galera do material impresso, mas pergunta lá. Isso, sobre a Revolução Francesa, a galera tá falando aí, muito bem. Napoleão realmente ajudou a França durante a Revolução Francesa. Enquanto os revolucionários tocavam fogo no país, Napoleão estava lutando contra os austríacos e os italianos, defendendo a França, mesmo no meio da Revolução. Então, Napoleão era um herói e a gente vai estudar esse herói hoje. Se você tem o livro didático, nós estamos na página número 54. A internet está caindo, vai sair, tudo bem? Tudo bem, Ashley. Vê se você consegue entrar depois, ou sei lá, ver a gravação, enfim. Um grande herói. Pois é, Bruno, não exatamente grande, porque dizem que ele era baixinho. Mas, de qualquer forma, o cara era cabuloso. A gente vai ver hoje o que ele fez de incrível. Beleza? Bom, só revisando o que a gente estudou na última aula, então. Anderson levantou a mão. Manda aí, Anderson, pode falar. O livro didático é para pegar lá na escola?
Então, eu não tenho certeza se todos vocês têm direito, porque não tem muitos livros. Eu não sei se tem livro para todo mundo. Eu sei que a galera que pega o material impresso, galera que está sem internet em casa e tal, e está fazendo as atividades pela apostila, tem direito ao livro. Mas eu acho que se você for lá na escola, eles te informam direitinho na secretaria. Beleza? Professor, Diga. esse livro desse ano vale pro ano que vem também? Não, é um livro para cada ano. Esse livro é do oitavo, aí quando acabar o ano você devolve e pega o do nono. Ah, Beleza? tá. É Obrigada. isso aí. De nada. Pois muito bem. Revisando então o que a gente estudou há 15 dias atrás, a Revolução Francesa começou com ideias muito boas. Os próprios dizeres desse cara, os motes desses caras eram liberdade, igualdade e fraternidade. Olha que coisas boas, né? Todo mundo, todo mundo livre, todo mundo igual, todo mundo irmão, fraternidade, né? A Emily ainda está com a mão levantada aí. Se tiver mais alguma pergunta, pode fazer, de boas. Não vou fazer o nono. Ah, vai mudar de escola, deve? Que pena, mas tudo bem, né? Tomara que vá para uma escola boa. Então, o que acontece é que, de ideias, de boas ideias, a Revolução Francesa estava cheia, né? As pessoas queriam igualdade, liberdade, fraternidade lá no início, só que o resultado da Revolução Francesa foi o grande terror. Os próprios grupos revolucionários que discordavam entre si começaram a cortar as cabeças uns dos outros, cortar a cabeça do rei, cortar a cabeça da mulher do rei, cortar a cabeça dos filhos do rei, cortar a cabeça de um monte de gente. Foi o grande terror. E aí, a moral da história que a gente aprende, então, com a Revolução Francesa é que de boas intenções o inferno está lotado, né? A maior lição histórica que a gente tem a aprender com esses caras é não confie em discursos bonitinhos. Às vezes a gente quer fazer tudo certo, mas lá no final dá fezes, não é? Dá errado. Beleza? Esse é o maior exemplo disso, então, foi a própria Revolução Francesa. Pois bem, então quem era Napoleão no meio dessa parada de Revolução Francesa? Napoleão era esse cara que você está vendo aí na foto. Eita, eu não tô. Oh, meu Deus do céu, eu não tô apresentando, mas que burro. Espera aí só um instantinho. Eu tenho que começar a apresentação para vocês poderem ver os slides. Ainda bem que estava só na revisão. Hum, vocês estão vendo aí a minha tela, então, não é isso? Estão vendo aí agora os slides? Rapaz, eu não tinha colocado slide Sim. para aparecer. Estava só Sim. falando do blá blá blá. Fala sério. Pois muito bem. Agora sim, estão vendo aí a guilhotina. Pois bem, então, de boas intenções, o inferno está cheio. Apesar do discurso bonitinho, os resultados da Revolução Francesa foram várias cabeças cortadas. Esse período aí foi conhecido como o Grande Terror. Bom, quem era Napoleão, então? Ele era esse carinha que você está vendo aí na foto, beleza? Grande terror da Revolução Francesa. Exatamente, Bruno. Eram as cabeças rolando. Aliás, se você assistir Alice no País das Maravilhas, aquela rainha de copas que cortem a cabeça, ela fica falando o tempo inteiro lá, ela está representando a Revolução Francesa. Beleza? A rainha de copas. Ela é uma representação da Revolução Francesa. Pois bem, Napoleão era esse cara muito bonito que vocês estão vendo pintado aí em cima do cavalo com a capa esvoaçante, não é? Os jacobinos, exatamente, Raeli. Os jacobinos eram o grupo revolucionário mais agressivo. No meio do grande terror, enquanto a França vivia a sua febre revolucionária, os deputados, os ministros, os políticos da França começaram a perceber que, se algo não fosse feito, o país iria implodir. Eles iriam matar todos uns aos outros e não ia sobrar França para contar a história. Então, os últimos ministros que ainda estavam vivos se organizaram ali e falaram: mano, vamos resolver isso correndo, voado, antes que a França imploda. Então, eles escreveram uma constituição às pressas, escreveram correndo ali em poucos dias, e nessa Constituição, vocês devem se lembrar aí que uma Constituição é o corpo de leis, que é a mãe das outras leis, ou seja, são as leis básicas da onde todas as outras derivam, não é isso? Essa Constituição estabelecia que o governo da França seria não mais a República do Grande Terror, não vai ter mais uma república, vai ser um consulado. O cônsul era um político que ia ter muitos poderes e, basicamente, na França haveriam 3 cônsules governando juntos o país para resolver o problema do grande terror. Na prática, o que aconteceu é que um desses cônsules, chamado Napoleão Bonaparte,
acabou governando sozinho, porque os outros dois eram fracos diante dele. Como assim fracos diante dele? Bom, Napoleão era um jovem general, o cara só tinha 26 anos e já era general do exército. E enquanto a França estava ali, né, se contorcendo lá no meio da Revolução Francesa, Napoleão estava lá na Áustria lutando contra os austríacos que tinham declarado guerra à França. O que acontece é que a Áustria morria de medo da revolução chegar no país deles. Imagina se o povo começa a cortar a cabeça do rei da Áustria também, ou a cabeça do rei da Inglaterra. O resultado é que esses países, Inglaterra, Itália, Áustria, eles declararam guerra à França no meio da Revolução Francesa, porque eles queriam conter a revolução para que ela não se espalhasse. Então, Napoleão estava lá lutando contra os ingleses que tinham declarado guerra ao seu país. E o cara só tinha 26 anos de idade. Ele venceu os ingleses, venceu os austríacos e venceu os italianos. Mesmo com toda a bagunça que estava acontecendo dentro da França, nenhum desses países conseguiu invadir, porque o Napoleão era um gênio da estratégia militar. Beleza até aí? Então, esse cara era visto como um herói. O povo geral da França, a galera mais pobre, começou a observar, cara, os nossos políticos estão aqui cortando as cabeças uns dos outros, enquanto Napoleão está lá fora lutando para que a gente possa sobreviver. Esse cara é o governo que eu quero para mim. Napoleão era muito amado na França e ele foi muito amado até ele morrer. E mesmo hoje em dia, ele ainda é visto como um herói nacional francês. Beleza até aí? Qual foi o grande feito do Napoleão Bonaparte? Então, ser eleito cônsul, ser escolhido cônsul lá na criação da Constituição e assumir o governo. Ele era tão genial, de fato, nas suas estratégias, que ele conseguiu acalmar a Revolução Francesa no seu primeiro ano de governo. Ou seja, durante um ano ali em que ele estava governando, ele criou regras estritas, rígidas, para controlar os revolucionários, executou e eliminou, prendeu, se livrou ali dos agitadores e reorganizou a França. Beleza? Napoleão foi o responsável por acabar com o grande terror. E é por isso que ele é tão importante. Tranquilo? Como era então o consulado? Bom, Napoleão conteve o grande terror, distribuiu terras entre os camponeses, porque ele também era um iluminista, ele tinha os mesmos ideais da revolução, ele queria se livrar da igreja, ele acreditava mesmo que o conhecimento libertava as pessoas e assim por diante. Ele só não era um revolucionário, apesar de ser um iluminista. Ele dizia: nós precisamos de fato das ideias de igualdade, liberdade e fraternidade, mas sem cortar cabeças de todo mundo. Beleza? A gente vai fazer isso por meio de ordem e disciplina, igual no exército, onde ele governava, que ele era um general. Beleza? Então, ele distribuiu terras entre os camponeses, ajudou os mais pobres da França e financiou a indústria e o comércio, além de ampliar o acesso à educação. Ou seja, esse cara foi o responsável por criar o sistema de educação público, por exemplo, que existe até hoje na França. Beleza? E a gente tende a pensar assim: ah, como ele é bonzinho, né? Ele criou escolas e tal para as crianças poderem ter educação e uma vida melhor. Claro que isso também, mas de um modo geral, o objetivo de você oferecer educação é sempre evitar que essas pessoas caiam nas garras políticas de, por exemplo, reis absolutistas ou a igreja que era ansiosa por poder. Até mesmo na coroação de Napoleão, que você está vendo aí na foto, ele não aceitou que o padre colocasse a coroa na cabeça dele. Eu expliquei para vocês, vocês devem se lembrar, que o rei mandava porque Deus quis, não era isso? O padre que colocava a coroa na cabeça do rei e dizia: Deus quer que você governe. Eu sou o representante de Deus e eu te dou esse poder, colocando a coroa na cabeça do rei. Napoleão não aceitava isso. Ele não dava poder para a igreja e na coroação dele, ele mesmo colocou a coroa na própria cabeça. Vocês estão vendo uma pintura aí de como isso aconteceu e vocês vão reparar que todos os padres ao redor parecem estar bravos. Eles não estão contentes com a ideia do Napoleão de não aceitar, então, ser coroado por um padre. Beleza? Então, o que Napoleão está dizendo é: o meu poder não veio de Deus. Eu não estou aqui porque Deus me escolheu.
eu estou aqui porque eu sou capaz, eu sou inteligente, eu sou estudado, eu sou um iluminista e eu irei governar a França porque eu dou conta de fazer isso. É um recado bem claro, beleza? Ele era muito popular, como eu falei, as pessoas da França gostavam muito dele desde que ele acabou com a maluquice da Revolução e votaram por meio de um plebiscito. O povo lá, depois de alguns anos de governo, né, Napoleão ao todo governou por 15 anos, então depois de alguns anos do governo dele lá no consulado, votaram por meio de plebiscito para que ele fosse cônsul vitalício, ou seja, que ele fosse o governante da França para sempre. Enquanto Napoleão vivesse, ele governaria a França. Olha o tanto que o povo gosta dele. Imagina só o povo gostar tanto do presidente do Brasil hoje, por exemplo, e ir para a rua e dizer: nós queremos esse presidente para sempre, até que ele morra. Consegue imaginar um negócio desse? O povo amava mesmo Napoleão, tá entendendo? Porque além de todas essas coisas que ele fez, que eu disse aí para vocês, financiou a indústria, o comércio e tudo mais, o cara construiu pontes onde antes a estrada não passava, ele melhorou muito a vida de um monte de gente, construiu estradas, escolas, distribuiu terras e assim por diante. Ele era um político muito capaz. Beleza até aí? Em 1804, então, ele foi coroado o imperador da França. Claro, porque ele era o cônsul vitalício, ele ia ser o cônsul durante toda a vida, então ele se autoproclamou imperador da França. Se hoje em dia fosse presidente, acho que o Brasil seria melhor. Será, Aline? Interessante, uma boa pergunta, né? Talvez um cara igual Napoleão seria um bom líder para o Brasil hoje? É algo a se pensar, não é? De qualquer forma, ele se autoproclamou, então, imperador da França, já que o povo tinha decidido que ele seria cônsul vitalício, ou seja, para sempre. Nasce, então, em 1804, o Império Francês. E o Império Francês era muito abusado. Pense num cara abusado, era o Napoleão. Napoleão não tinha ideia do tal. Ele era baixinho, dizem que ele era baixinho, mas o cara era brabo. A trajetória do Napoleão ela foi marcada desde sempre por guerras. Como eu falei, o cara era um general, ele era um herói de guerra, beleza? Então, o resultado é que ele não ia se contentar em só governar a França em tempos de paz. Assim que a França foi declarada um império, o cara começou a tentar dominar a economia dos países vizinhos. Rapidinho, então, ele anexou a Bélgica, ele começou a influenciar na economia da Espanha, começou a ameaçar o pessoal da Confederação Alemã, que a Alemanha ainda não existia naquela época, ou já acho que ainda não existia, e assim por diante. Então o cara começou a querer manipular a economia da Europa inteira. Ele dizia, a mensagem dele era básica. Bom, eu sou o imperador do império mais importante, mais poderoso da Europa, então eu vou mandar na Europa, beleza? Eu sou o governante da Europa inteira. A Inglaterra, é claro, falou: "Ô, pera lá, o que é isso, Napoleão? Tá viajando aí, cara? Tu quer mandar na parada toda? Nada a ver isso daí, a gente é independente, pô." E aí o Napoleão falou: "Bom, você não gosta da minha ideia, Inglaterra? Não apoia e tal, não acha legal que eu mande na Europa inteira?" E a Inglaterra falou: "Claro que não, pô, tu tá viajando aí." E ele falou: "Beleza, então, ó, Europa, ninguém vai comprar nem vender nada da Inglaterra. A gente vai isolar esses caras. Eu tenho barco no mar inteiro ao redor em todos os mares ao redor da Europa, e se eu ver barco negociando lá, navio negociando com a Inglaterra, eu vou afundar. Beleza? Vai ser guerra marítima mesmo." Essa parada ficou conhecida como bloqueio continental. O Napoleão ele ficou tão poderoso que ele bloqueou todo o continente da Europa. Ele não permitia que navios saíssem da Europa sem a autorização dele. Basicamente, ele está dizendo: eu mando em todos os países europeus. Será que o cara é brabo ou não? Pensa bem. Só que vocês estão vendo aí no mapa o bloqueio continental. Tem um paizinho de fora além da Inglaterra. Que paizinho é esse? Fica bem do lado esquerdo do mapa. Quem disser aí no chat ganha um doce. Reino de Qual será? Portugal? Portugal, Hector. Muito bem. A gente sempre pensa em português como Cadê meu português doce? burro, né? Pois é. A gente pensa português, português é tudo burro, português é folgado, preguiçoso. Até quando a gente vê em filme, o Dom João VI é um gordão comendo frango, né? O cara meio bonachão e tal. Portugal olhou o bloqueio continental lá do Napoleão e falou: "Ô, baixinho, é o seguinte, o sol nasce e se põe sobre terra portuguesa.
Portugal tem colônia no Japão, na China, na Índia, a gente tem colônia na América. O Brasil é nosso, Napoleão. Você acha que tá falando com quem? Aqui é Portugal, rapá. Bloqueio continental, nada. Eu negocio com quem eu quiser. E aí Portugal foi lá e falou: eu vou comprar e vender da Inglaterra e dane-se o Napoleão. Eu que mando, eu que sou, eu tenho coragem, eu não vou me dobrar ao Napoleão. Foi o único país que peitou Napoleão de frente e falou: não quero o bloqueio continental. E aí Napoleão falou: ah, é? Olha o tamanhozinho de Portugal. Eu vou invadir essa parada aí, Portugal, e você vai deixar de existir. E aí Napoleão pegou os soldados dele, que ele era um gênio militar, né, todo estrategista e tal. E aí quando ele chegou em Portugal, atravessou a Espanha, quando os militares lá, o exército de Napoleão, chegou a Portugal, ele só viu navios. Ora, o reino de Portugal nunca foi só terra. A terra de Portugal é pequena, mas o Império Português era um império marítimo. Tinha terra portuguesa em todos os 7 mares, para você ter uma ideia. Se Napoleão vai invadir Portugal, era muito simples. A gente pega o rei de Portugal, pega todos os nobres, todos os governantes, coloca dentro de navios e vai para qualquer uma das colônias portuguesas. O rei português era um gênio. Dom João VI era outro gênio equiparável ao Napoleão. Se o Napoleão era bom, Dom João VI era melhor. Quando Napoleão invadiu Portugal, não tinha nada lá para ser conquistado. Não tinha nenhum rei para ser derrubado, nenhum nobre para ser escravizado, nada. Todos eles tinham saído. E para onde essa família real foi? Para cá, para o Brasil. Em 1808, se eu não me engano, a família imperial portuguesa, a família real portuguesa, veio com todo mundo morar no Brasil. Mais de 1.500 pessoas, se eu não me engano, mas tem o número exato aí no livro de vocês, toda a corte portuguesa foi transferida de Portugal para o Brasil. E assim, foi assim que Dom João VI frustrou os planos de Napoleão. O cara era um rebelde. Beleza? Eles são espertos, fica para brigar nada, eles preferem a paz. Pois é, Aline, você vai bater em mim? Beleza, olha o tamanho, eu posso ir para qualquer lugar. Vou lá para o Brasil, eu governo a partir do Brasil e nada muda, continua tudo certo. Beleza? Dom João VI era muito inteligente. Então, o poder de Napoleão era muito grande, mas não tão grande quanto o domínio dos portugueses sobre os oceanos. Beleza? Então, a Europa seguia bloqueada, ninguém compra nem ninguém vende da Inglaterra, Napoleão só cresce em poder, ele ia invadindo os países, dominando os países, e basicamente o Império Francês começou a se espalhar pela Europa. Os outros países começaram a ficar preocupados. Cara, se a gente não tomar cuidado, tudo vai virar França, velho. Não vai mais ter Espanha, Itália, Áustria, não vai ter nada, vai ser tudo França. Você imagina um negócio desse? A Rússia, então, falou, não, o Império Russo, né, na época era um grande império, a Rússia. Professor, que horas a aula vai acabar? Nossa aula vai até às 17, Gustavo. Até às 5 da tarde. Mas eu acho que a gente acaba antes, hoje é curtinho, é só sobre Napoleão. O Império Russo falou, Napoleão, é o seguinte, não vai rolar não. Olha o tamanho da Rússia, mano. Não sei se vocês têm noção, mas, tipo, a Rússia, ela é um continente. Sabe como é que é? Vamos ver no Google Maps direto, que é mais rápido. Tipo, a África é um continente também. Eu não tenho certeza sobre o tamanho, mas eu acredito que a Rússia seja maior do que a África. A gente tem aqui a África, tá vendo aí na apresentação? E aqui no norte do país, no norte do planeta, nós temos a Rússia. Tá vendo o tamanho da Rússia? A Rússia vem até aqui embaixo na Mongólia. Tem aqui a Mongólia. E aqui no sul, no Cazaquistão. Beleza? Ao norte disso aqui, tudo é Rússia, mano. Todo esse verdão aí, ó. A Rússia acaba no deserto ali embaixo. Tudo isso aqui é Rússia. Eu acredito, eu não tenho certeza do que eu estou falando, mas eu acredito que a Rússia seja ainda maior do que o continente africano inteiro. Então, tipo, o Império Russo olhou para a França e falou, mano, cara, a Rússia é muito grande, quem mora lá tem sorte de morar em um lugar tão grande. Pois é, Aline, é legal porque tem muitas culturas diferentes. Se você vai a São Petersburgo, os caras são europeus. Mas se você vai para o centro da Rússia, ali no norte do Cazaquistão, você vai ver um monte de gente muçulmana e que é russa também. Então a Rússia é tão grande que tem de tudo, tá entendendo? O imperador russo olhou assim e falou, mano, eu não preciso obedecer o Napoleão, olha o tamanho do meu império, tá ligado? Tipo, não faz sentido a gente ficar com medo do Napoleão. E aí, em 1810, a Rússia chegou lá e falou, olha, eu vou negociar com a Inglaterra, Napoleão, você tá viajando aí, você nunca vai conseguir dominar a Europa inteira, a Rússia é muito mais poderosa do que você, e eu vou fazer igual Portugal, eu compro e eu vendo de quem eu quiser, moro? Eu não vou ficar aí te obedecendo não, seu anão, porque o bicho era pequenininho, né?
Em resposta, Napoleão então declarou guerra à Rússia e invadiu o país em 1812, 2 anos depois da desobediência do imperador russo. E aí, invadir a Rússia é um negócio, né, cara? Vocês estão vendo aí imagens das guerras napoleônicas, né, dele invadindo os países. Como eu falei, a Rússia não foi o único. A Rússia está em primeiro lugar em tamanho. Pois é, Danilo, eu sei que ela é o maior país. Eu não sei se ela é maior do que a África inteira só. Mas eu acho que é, eu não sei, estou chutando. As guerras napoleônicas, então, elas geralmente terminavam com Napoleão vencendo. Napoleão invadia parte da Itália, vencia. Invadia parte da Áustria, vencia. O cara era forte, tá entendendo? A França era muito poderosa. Vocês estão vendo aí na imagem os exércitos napoleônicos muito organizados e tal, vencendo todo mundo que eles enfrentavam. E aí Napoleão falou: ah, a Rússia não vai me obedecer? Então, beleza, eu vou invadir a Rússia e a gente vai tirar o imperador de lá. Me lembra um colega que é bem baixinho, eu dei apelido de Napoleão Filho. Pois é, ali, Napoleão era o anão mais brabo da história da França. Pois bem, o que acontece com a Rússia? Por que é tão difícil invadir a Rússia? Por causa de um carinha chamado inverno. O inverno russo, meu irmão. O inverno russo é um negócio sério. Invadir a Rússia não é uma tarefa simples, mesmo para um grande general. A resistência do povo, os russos, eles sempre foram muito, tem muitos camponeses, era uma população muito rural. Então eles eram organizados. Basicamente o que eles faziam era o seguinte: o exército de Napoleão está marchando, vindo aqui para a Rússia, deixa eu voltar lá para o mapa. O Napoleão está saindo aqui da França, né? Estão vendo a França aí? Não sei se vocês conseguem ler. Enfim, tá aqui a França. Napoleão sai aqui da França e vai marchando pela Europa e vão invadir aqui a Rússia, beleza? No leste da Europa, ali onde está a Rússia. E aí chegou numa vilazinha cheia de russos. O que os russos vão fazer? O que os populares ali vão fazer? Eles pegam toda a comida da região, queimam todas as terras, levam a comida embora e fogem para a próxima vila. Quando o exército do Napoleão chega, não tem nada, tá tudo pegando fogo, não tem comida, não tem casa e o inverno tá chegando. Estão vendo aí a imagem do inverno russo, né? Tipo, tudo branco, tudo congelado. É um inverno extremamente rigoroso. A Bruna está dizendo aí: o inverno russo, também chamado de general inverno, é o modo como essa estação é definida na Rússia. Sua duração é de 5 meses, de novembro até o final de março, e é conhecida pelas suas baixas temperaturas e dificuldade de transporte. Muito bem, Bruna, é isso daí. Você deve ter pegado de algum lugar, mas a fonte está correta. É isso mesmo. Acho que é até no livro, né, de vocês, não sei. Enfim, o general inverno era um cara sinistro. Na Rússia, mano, faz tipo menos 50 graus no inverno. Para você ter uma ideia, no congelador da sua geladeira, sabe aquela partezinha de cima onde coloca a carne lá? Ali tá tipo menos 2, menos 5 graus. Na Rússia faz menos 50, tá ligado? No inverno. Dependendo da região, claro que a Rússia é muito grande. Tem lugar que é mais frio do que outro. Mas tem lugares na Rússia em que no inverno a temperatura chega a menos 50 graus. E Napoleão estava invadindo a Rússia lá no século XIX, 1812, 1800 e pouco. Eles não tinham roupa para lidar com esse inverno. E como se não bastasse o general inverno, os camponeses eles queimavam toda a terra e não deixavam nada para os soldados franceses encontrarem. Quando o soldado francês chegava numa vila, a vila estava toda destruída e os camponeses todos tinham fugido e levado a comida embora. Então, os soldados do Napoleão eles estavam com frio, com fome e longe de casa. Tá entendendo? E aí o Napoleão dizia: não, a gente tem que chegar até Moscou. Vamos para a próxima vila. E aí os caras iam marchando no inverno, naquele frio, morrendo de frio. Chegava na próxima vila, o que tinha lá? Terra arrasada de novo. Os camponeses tocaram fogo em tudo, pegaram toda a comida, levaram embora. O Hector está dizendo aí: a Rússia é maior que a África. Pois é, Hector, você deve ter visto aí na internet. Sinistro, né? A Rússia é muito grande, cara. A Aline falou: Deus me livre e guarde morar em um lugar muito frio. Eu já fico ruim com o frio daqui, imagine o lugar. Pois é. Menos 50 graus, Aline, é sinistro. Você morre de hipotermia em alguns minutos. Dependendo do vento, como tiver, você morre em alguns minutos de frio. Beleza? A Rússia é inclemente quando se trata de inverno. O Polo Norte fica na Rússia, para você ter uma ideia. Então, os russos chamam até hoje, 2021, a estação lá de General Inverno. O inverno russo é o General Inverno. Quando te perguntarem, então, quem foi que venceu o Napoleão? Foi o imperador russo? Foram os exércitos russos? Foram as armas da Rússia? Não, foi o inverno russo. Napoleão,
perdeu a guerra contra a Rússia por causa do frio. O mar onde o Titanic afundou era frio, imagina na Rússia. Pois é, lá no Atlântico Norte. As tropas de Napoleão, então, foram derrotadas. Napoleão invadiu a Rússia com 600 mil homens. Desses 600 mil, 570 mil morreram de frio. Só sobreviveram 30 mil soldados do Napoleão. Bom, Napoleão tinha botado todo o exército dele na Rússia, perdeu praticamente todo o exército, ele foi destruído na guerra contra a Rússia. Os inimigos dele, é claro, a Itália, a Áustria, a Inglaterra, os países inimigos de Napoleão perceberam, cara, Napoleão tá fraco. O bicho perdeu os soldados todos, levou uma porrada do inverno russo. É a hora de invadir a França. E aí se juntaram. Inglaterra, Áustria, Itália, juntou todos os inimigos e invadiram. Devia ter invadido no outono ou na primavera. Pois é, Bruna, Napoleão cometeu um erro tão idiota e depois, lá na Segunda Guerra Mundial, o Adolf Hitler invadiu a Rússia também no inverno. Cometeu o mesmo erro do Napoleão. Adivinha o que aconteceu com o Hitler quando ele invadiu a Rússia? Pois é, o general Inverno venceu de novo. Mas isso é matéria do ano que vem. Ano que vem a gente vai estudar a Segunda Guerra Mundial. Beleza? O inverno russo é sinistro. Ele já venceu 2 grandes baixinhos, né? O Hitler e o Napoleão. Então, com a derrota do Napoleão lá na Rússia, perdeu quase todos os soldados dele, os inimigos se uniram de novo, juntou Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia e invadiram a França. Entraram com todos os exércitos lá, renderam o Napoleão e expulsaram ele para uma pequena ilha no oceano, no mar Mediterrâneo. Expulsaram ele para uma pequena ilha lá, chamada Ilha de Elba. Ilha de Elba. Coitado, deve ter apanhado mais do que alguma coisa. Pois é, apanhou feio. Napoleão levou uma porrada da Rússia sinistra. Destruíram ele em uma batalha só. Napoleão, então, ele foi derrotado, invadiram a França, os inimigos todos juntos, derrotaram o governo dele e expulsaram ele para uma ilha pequenininha no meio do nada, a Ilha de Elba, onde ele ficou lá com alguns soldados dele e aí ele foi exilado, ou seja, foi expulso. No lugar dele, colocaram de volta o filho do rei que tinha perdido a cabeça lá na Revolução Francesa, o neto dele, se eu não me engano. O nome do cara era Luís XVIII. O rei Luís XVIII foi colocado no lugar do rei Luís XVI, que perdeu a cabeça na Revolução. Beleza? E aí a França voltou à monarquia. Vou dar o nome do meu cachorro de Napoleão, porque ele é pequeno e bravo. Pois é, Aline, bravo demais. E aí a França, então, voltou à monarquia, do jeitinho que era antes da Revolução, antes do Iluminismo, antes de tudo. Colocaram o rei absolutista de volta, o rei Luís XVIII, e Napoleão estava expulso na Ilha de Elba. Mas será que Napoleão ia ficar quieto numa ilha? Será que ele ia aceitar ser derrotado desse jeito? Claro que não. Ele juntou um grupo pequeno de soldados, fugiu da Ilha de Elba junto com esses soldados, invadiu de volta a França e o povo aproveitou, claro que o povo gostava do Napoleão, o povo ajudou ele e tal, e ele expulsou o rei Luís XVIII e governou por mais 100 dias. Ou seja, por mais 3 meses, Napoleão conseguiu fugir e governar a França um pouquinho. Só que antes dele ficar poderoso de novo, os inimigos bateram nele de novo, invadiram a França novamente, e aí expulsaram ele para uma ilha ainda menor, chamada de Ilha de Santa Helena, onde Napoleão morreu em 1821. Então, resumo da ópera. Napoleão era um baixinho tão brabo que mesmo quando excluíram ele para uma ilha pequena, o bicho fugiu, invadiu a França e dominou a França de novo por mais 3 meses, até que conseguiram vencer ele de uma vez por todas. Consegue imaginar um cara persistente? Essa batalha onde ele foi derrotado ficou muito famosa, ficou conhecida como a Batalha de Waterloo. Foi quando ele foi derrotado pela última vez, foi a derrota definitiva de Napoleão. Você já deve ter ouvido esse nome, porque a Batalha de Waterloo é muito famosa. Napoleão foi provavelmente o maior líder militar da Europa, então a Batalha de Waterloo foi a maior derrota, a derrota definitiva do maior líder desse continente. Beleza até aí, queridos? Dúvidas, traumas, problemas? Tá indo muito rápido? Já vou falar nessas ilhas, mas nunca tive a curiosidade de pesquisar. Pois é, Aline, hoje em dia você pode visitar as ilhas de Elba e de Santa Helena, mas eu não tenho certeza se tem atrações turísticas lá. Eles devem ter, né? Tipo, era aqui que Napoleão morava e tal, não sei o quê. Mas é possível visitar sim, hoje em dia. Tanto uma quanto a outra.
Napoleão morreu, então, em 1821. Ele ficou exilado alguns anos na ilha de Santa Helena e morreu lá ainda jovem. Eu falei para vocês que ele assumiu o governo com 26 anos. Napoleão morreu antes dos 50 ou 60 anos, se eu não me engano. Ele não chegou a ficar muito velho antes de morrer. Beleza? Morreu lá na ilha de Santa Helena, em exílio. Mas e o Brasil no meio disso tudo, né? O que será que aconteceu com o Brasil nisso tudo? Bom, eu falei para vocês que com o bloqueio continental, o rei de Portugal não ia deixar essa parada por isso mesmo, né? O rei português falou: não, 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 eu não vou obedecer nada de Napoleão, não, e tal, e foi embora, né? Graças a esse bloqueio continental, ainda quando Napoleão governava, a família real de Portugal fugiu para o Brasil em 1808. Esse fato, o fato de o governo do Império Português estar no Brasil, fez o Brasil crescer. E a identidade de Brasil, fora de Portugal, surgiu aqui no nosso continente graças a isso. Para vocês terem uma ideia, quando o rei Dom João VI chegou aqui no Brasil e trouxe a família dele com tudo e tudo mais, ele criou o Banco do Brasil, que existe até hoje, foi criado por Dom João VI. Ele criou os Correios, que também existem até hoje, também foi criado por Dom João VI. Ele estabeleceu a capital do Brasil, lá que era em Salvador, ele transferiu lá para o Rio de Janeiro, beleza? E assim por diante. Então, a família real portuguesa, quando veio para o Brasil, criou aqui uma estrutura de governo que a gente não tinha. Antes do rei viver aqui, a gente não tinha correio, não tinha banco, não tinha nada, nós basicamente plantávamos cana e mandávamos para a Europa. Agora o rei morava aqui. Então, a gente não precisava mandar as riquezas para lá, a riqueza ficava aqui, onde o rei estava. Foi graças, então, a isso daí, a vinda do Império Português, da família real portuguesa para cá, que alguns anos depois, o Brasil se tornou independente. Então, lá em 7 de setembro, quando a gente comemora a independência de Portugal, parte disso foi graças ao Napoleão. Se o Napoleão não tivesse feito o bloqueio continental, o Brasil nunca teria recebido a família imperial. Beleza? Menos cansativo, João Ricardo está falando. Tá certo. Então, o que aconteceu no Brasil? Basicamente, nós nascemos como um país graças ao Napoleão. Lembra do que eu falei lá no início, que vocês ficaram zoando? Ah, é um grande herói, o cara é muito importante. O cara era muito importante. Foi graças a ele que o Brasil surgiu. Se Napoleão não tivesse feito tudo o que fez, o rei não tinha vindo para cá. Quando ele foi embora, Dom Pedro I não tinha ficado e não tinha declarado a independência do Brasil. Talvez, até hoje, ainda seríamos colônia ou parte de Portugal. Conseguem imaginar um negócio desse? Será que a gente viraria independente mais tarde? Enfim. Basicamente, então, conseguiram entender qual a relação entre Napoleão e o Brasil? O Brasil surgiu graças ao processo que o Napoleão começou. Amiguinhos, a nossa aula hoje, como eu falei, é bem curtinha, ela vem até aqui. Na aula que vem, nós vamos começar a estudar a história do Brasil, colônia, principalmente sobre as revoltas de independência, as revoltas coloniais do Brasil, beleza? Caso vocês não tenham mais nenhuma dúvida, nenhum problema, os senhores estão dispensados para ir tomar um belo iogurte e descansar. Volta o slide, please. Tudo bem, Raeli? Aqui, esse ou outro anterior? Se precisar que volte mais, é só falar. Beleza. Amiguinhos, fiquem muito atentos às atividades, beleza? A primeira atividade avaliativa do bimestre já foi postada lá na plataforma e a nota já é para o segundo bimestre. Como eu falei antes, essa atividade vale 4 pontos. Não deixe de fazer, ela é muito importante, beleza? É 4 da primeira, 4 da segunda, 2 de atividades extra e nota formativa. Ou seja, se você está aqui online, você já está ganhando mais 2 pontos aí, além das atividades. Tranquilo? Professor, eu não estou conseguindo entrar nas atividades. Poxa, Yasmin, qualquer coisa, se você não conseguir de jeito nenhum, você sempre pode ir lá na escola e pegar a atividade impressa, tá? A mesma atividade que tem na plataforma, tem lá na escola. Você pega, faz no papel e devolve para lá que eu também recebo. Tranquilo? Professor, o slide vai estar na plataforma? Sim, todo esse slide sempre vai estar lá, como sempre. Mas eu moro no PSUL. Eita, Yasmin, aí vai ser difícil, né? Bom, você pode tentar falar com o WhatsApp da secretaria que eles tiram as suas dúvidas também, beleza? Eu vou parar a gravação aqui da aula, só para o vídeo não ficar grande demais. Mas lá no WhatsApp da escola, o pessoal da secretaria tira as suas dúvidas também se você tiver com algum problema aí nas